Boa tarde. Boa tarde a todos. Reiniciamos hoje as atividades transmitidas online da Dimensão Computacional, 12º evento do projeto 10 Dimensões. Diálogos em Rede, Corpo, Arte e Tecnologia, ciclo 2. Uma parceria da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, do IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da FAPERN, Fundação de Apoio à Pesquisa no Rio Grande do Norte. Daremos início à mesa redonda sobre criação artística e programação computacional, cujo mediador, professor Moisés Cirilo de Brito Souto, do IFRN, dará início à sessão. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite para a participação desse evento. Na minha opinião pessoal, um evento importantíssimo do ponto de vista tanto tecnológico quanto artístico. Então a gente vai dar início a uma mesa redonda sobre criação artística e programação computacional, com a participação dos artistas, pesquisadores e professores. Bom, aqui nós temos o Jerônimo Barbosa, né, do Lab CA e da UFPE, o Wilson Vieira, do Lab Macambira, Grupo Musa, Multimídia, Sistemas, Artes, da USP de São Carlos, o Marcelo Passos e Bruno Santos, ambos do LAVI, Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, e eu vou fazer a mediação da mesa, sou professor do Campo Central, como já foi dito, aqui de Natal, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ao final da discussão, nós teremos um debate livre com os palestrantes, né, e público em geral. Bom, vou falar um pouquinho, vou dar uma lida no resumo. O Jerônimo, ele é pesquisador com base em Recife, Pernambuco, que busca utilizar o livre conhecimento como linguagem de trabalho, atuando no meio termo entre artista, educador e cientista. Contemplando com o Rumos Itaú Cultural Arte Cibernética 2009, o prêmio Conexões Tecnológicas de 2010 e uma menção honrosa no Fireprix Lux 2010. É mestrando em Ciências da Computação pelo SIM-UFPE, com ênfase em realidade aumentada e computação musical. É também um dos idealizadores do Labo CA, Laboca, Laboratório de Computação e Artes, através do qual vem fomentando desde 2010 a realização de laboratórios educativos nômades sobre arte e tecnologia, atuando em todo o Brasil. Então, espero que esteja bem-vindo. O Wilson Vieira. O Wilson graduou-se em Ciências da Computação em 2007, na UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina. Pesquisa Criatividade Computacional, como mestrando em Física Computacional na Universidade de São Paulo, São Carlos. Com bolsa da CAPES, colabora no Lab Macambira, uma associação civil que reúne programadores, ativistas e artistas para suprir demandas da sociedade na forma de software livre e outras tecnologias abertas e no coletivo. Musa, Multimídia, Sistemas e Arte, entre outros. É entusiasta do software e hardware livres, realizando seus projetos usando licença open source. Procura mixar a arte e a ciência da computação, especialmente música, pesquisando alternativas diversas para compor e interpretar, sendo estas maneiras feitas com software ou hardware. Seus interesses de pesquisa incluem música, eletrônica algorítmica, composição musical, computação criativa, arte eletrônica, computação física e inteligência artificial. Recentemente participou dos seguintes eventos: 2011, Sesc Pompeia, São Paulo, Brasil, Ciclo Hack TDC São Paulo BR, Making Noise with JavaScript, 2010, Mimesis, Murnéria, uma plágio ou combinação. Estou correto? Está cumprido, é verdade. O Marcelo Passos, né? Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e há 2 anos é pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB. Atualmente realiza estudos e desenvolve trabalhos na área de engenharia de software, redes e sistemas multimídia. O Bruno Santos,
É técnico em informática e redes de computadores pelo Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, graduando em Engenharia de Computação pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital na UFPB há 4 meses. Então nós vamos iniciar com blocos de 20 minutos para cada palestrante. Tá? Alguém quer começar ou nós começamos? Você pode começar Tudo bem. Então eu vou convidar inicialmente o Bruno Santos e o Marcelo para eles começarem falando um pouco sobre a ferramenta desenvolvida por eles, o Arthur, o Lavide. Né? Eu vi essa ferramenta, inclusive utilizei algumas vezes recentemente. Eu estava comentando com eles antes do início do evento, né, que eu achei uma ferramenta fantástica de produção nacional, mas eu vou abrir um espacinho de 20 minutos aqui para eles começarem a discutir sobre a ferramenta. Bem, boa noite a todos. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui participando dessa mesa redonda. E para nós é uma satisfação termos tanto interesse, né, nessa ferramenta desenvolvida por nós. Realmente é uma ferramenta tanto quanto poderosa, né, e tem sido utilizada largamente no domínio de espetáculos artísticos. Por quê? Porque a arte é uma ferramenta que permite que artistas distantes geograficamente eles possam interagir como se estivessem no mesmo palco, né? Isso ele faz por meio de transmissões em tempo real de áudio e vídeo em alta definição. Então, aliado à tecnologia, a uma boa estratégia, uma boa arquitetura e planejamento artístico, então a gente tem espetáculos bastante conceituados, né, como, por exemplo, o É por Muitos Afeto, que foi realizado há 2 anos, né, entre Fortaleza e Barcelona, onde tivemos dançarinos participando nessas 2 cidades, interagindo artisticamente em tempo real, e isso foi de proveito para todos os telespectadores. Bem, principalmente o forte dessa ferramenta é prover a capacidade de se controlar os destinos dos fluxos de vídeo e controlar também os parâmetros que limitam a qualidade da transmissão. Certo? Nós sabemos que, em termos de sistemas multimídia, temos transmissões que são realizadas entre pessoas, entre 2 pessoas, 2 usuários finais, ou entre também usuários e servidores. No caso do nosso sistema multimídia, a Artron, é uma ferramenta que tem a arquitetura de unir pessoas. Nesse tipo de ferramenta, nós temos várias limitações, vários desafios que precisamos resolver, como, por exemplo, limitações de rede. Lógico que nós utilizamos nas nossas demonstrações uma rede muito boa, uma rede de fibra óptica que atravessa todo o país, fornecida pela RNP, nosso financiador do projeto, e permitiu que nós fizéssemos a transmissão de vídeo em alta definição. Mas nós precisamos fazer alguns estudos com relação a como a Artron daria suporte a espetáculos artísticos, e acabamos desenvolvendo uma ferramenta que contempla não apenas espetáculos artísticos, como também eventos esportivos, e pode ser aplicado a dezenas de outros domínios, né? Como, por exemplo, estamos aplicando também até hoje, atualmente, ao domínio da telemedicina. Boa noite a todos. Eu sou o Bruno, né, como ele falou aqui, e assim, eu vou falar um pouco da ferramenta voltada nessa área de telemedicina, que atualmente é onde ela está sendo usada. Como o Marcelo falou, ela é uma ferramenta que inicialmente foi usada com outras proporções e outros objetivos voltados para a área de arte e telemática, e hoje em dia a ferramenta está sendo usada no cenário da telemedicina. E como é esse funcionamento da ferramenta? Hoje em dia, com essa ferramenta, nós podemos fazer o seguinte: transmitir uma cirurgia em tempo real para vários pontos do Brasil, para salas de telemedicina. O que é que acontece nesse meio campo aí? Porque o importante de a gente ver dessa ferramenta são as facilidades que ela traz. Uma requisição muito forte era o quê? A sala de medicina estava se tornando um cenário não ideal para alunos, porque muitas vezes alunos
podiam estar ali dentro da sala doente, correndo risco de algum contágio, alguma coisa. Muitos alunos disputando espaço com próprios médicos e instrumentistas dentro da sala de aula. Então, a gente usou a Artron para fazer essas transmissões, onde a gente tinha três fontes de fluxo, fontes que podia ser câmera do foco, câmeras de videolaparoscopia, e a Artron dá toda essa mobilidade e permite a interação de médicos com outros médicos, de alunos com o médico que está operando, colaborando para o cenário da telemedicina no Brasil. Então a gente vê que ela é uma ferramenta que você pode usar ela em diversas áreas. A área de arte também foi bastante utilizada, como o Marcelo falou, no evento É Por Muitos Afetos, onde a gente tinha bastante interação entre partes que estão geograficamente separadas. Então isso é interessante. É interessante você acoplar a tecnologia, a arte, a música, também as necessidades da medicina, que hoje em dia a gente também pode colocar isso num cenário de home care, de cuidados, entendeu? De médico, videocolaboração entre médicos. Um exemplo bem prático é que às vezes no interior tem pessoas que estão com uma manchinha na pele e precisam se transportar para a capital para ver o que é. Numa sala de telemedicina, como a gente transmite o vídeo em alta qualidade, o médico poderia ajudar rapidamente naquilo, algum caso específico. Então, é uma ferramenta que ela interage em várias áreas do conhecimento. Ela tem essa interoperabilidade. Então, eu acho interessante agregar a tecnologia a tudo hoje. Então, nós estamos numa fase atualmente que não dá para viver sem tecnologia. Então, eu acho que a arte pode ser agregada à tecnologia e outras coisas mais. Então, a ferramenta se resume basicamente a isso. Bom, então, seguindo essa parte inicial do nosso debate, eu vou passar agora a palavra para o Wilson, para ele falar um pouco sobre as perspectivas dele sobre aquele 10 dimensões. Wilson. O que eu posso falar de computação? A gente vem desenvolvendo aí, junto com o pessoal coletivo mesmo, a Gevir, com o pessoal de outras localidades, a partir de a gente tentar desmistificar mesmo a computação. Acho que essa proposta é fundamental. Então, e não só desmistificar a computação para a parte para computeiros mesmo, para o pessoal da computação em si, mas para o pessoal das artes, pessoal de outras áreas. Porque a gente tem uma certa crença aí de que a forma de pensar a computação é interessante para você estar aplicando, não só no meio acadêmico e não só no meio acadêmico na computação, mas também aplicando aí em outras áreas. Então, quando a gente fala em computação e arte, eu vejo que aquilo que a gente estava discutindo ontem, né? Aquilo de você ter a figura do artista, do programador trabalhando junto mesmo. Tem uns meninos que estão falando de utilizar a ferramenta com outros propósitos que extrapolam mesmo a concepção que vocês tinham feito inicialmente. Eu acho que a gente consegue isso só conversando mesmo com das múltiplas áreas, tentando interligar essas várias vertentes que a gente tem de conhecimento mesmo. A minha visão desse processo todo é que a gente chegou realmente numa limitação de que a gente precisa realmente estar se comunicando com esses vários meios, porque a especialização por si só já chegou ao básico do básico, ou ao avançado do avançado, não sei. E está na hora realmente de tentar flexibilizar essas fronteiras de conhecimento. Então eu acho que quando a gente fala computação em arte, computação em medicina, computação em qualquer coisa, a computação ela sempre está inserida porque ela lida com processos, e você tem processos em qualquer lugar, em qualquer meio. Então eu acho especialmente interessante a gente buscar esse entendimento e de uma forma bem livre e aberta, justamente pelo fato de a gente tentar fazer com que as pessoas vão se incluindo cada vez mais nesse processo e não vendo só o computador como uma caixa preta, que a gente estava conversando. Ontem a gente falou bastante disso, usando linguagens que tentam desmistificar toda essa
esse monstro que o pessoal vê, que chama de tecnologia, né? E a tecnologia realmente é inevitável, a gente usa ela a todo momento. Estou usando o microfone agora, estou usando... isso aqui também é tecnologia, então não é nem que é futuro tecnologia, de usar a tecnologia para qualquer coisa, a gente já usa já há muito tempo. Então a questão é a gente saber como aproveitar melhor dessa tendência de agora, né? Que computação, no caso, é algo que é uma tendência bastante interessante. É isso, eu acho, mais ou menos isso. Esse bloco inicial, né, eu vou pedir para que vocês falem um pouco sobre essas expectativas de 10 reflexões, e em seguida a gente vai discutir. Bom, em seguida eu vou passar agora a palavra para o Jerônimo, para ele comentar um pouco sobre as expectativas, as perspectivas em termos de computação e arte. Tá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Jerônimo. E bem, assim, falar sobre isso, na verdade, é uma coisa, eu acho, complicado para todo mundo, que é uma coisa que está acontecendo, que eu acho que assim, tá todo mundo... A coisa acontece, mas ninguém entende direito o que está acontecendo. Tem pessoas que estão só fazendo, sem saber direito, assim, sabem por quê e o que estão fazendo, mas falar sobre, a partir do momento que a gente tenta definir aquilo, falar de rótulos, ou você simplesmente não sabe o que dizer, e você faz porque você acha que aquilo, de certa forma, está traduzindo o que você está sentindo. E é esse o meu caso, e é isso que eu vou tentar trazer um pouco agora para aqui, que não é dar uma visão geral sobre tudo, mas falar um pouco da minha experiência, da maneira como eu vejo as coisas, da maneira como estou vivendo as coisas, certo? Enxergo e estou lidando com elas. Aí a partir daqui a gente abre conversa para ver se... Mas bem, a coisa começou para mim, eu vou falar, antes de começar a conversa, vou só contextualizar um pouco. Que minha formação é de computação, sou cientista da computação. Atualmente estou fazendo mestrado, como você disse, também na computação. Só que, na verdade, eu optei pela computação pelo motivo financeiro, né? Eu queria, estava garotão, né, entrando assim, e agora o que é que eu vou fazer? Eu gostava de muita coisa, não conseguia me enquadrar, e a computação, a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, fez optar por... A gente estava até conversando sobre isso hoje, né? Eu, escolhi por conta disso. Só que, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando e computação é uma coisa bem técnica, no sentido de você estuda aquilo sem saber muitas vezes aonde você vai aplicar. Você estuda técnica pela técnica, né? Você vai naquele ciclo sem fim, dizendo você vai ganhar dinheiro, vai estuda, vai. E você não sabe direito, quando você para pensar o que é que você está fazendo, tipo, eu me senti bem vazio, sabe? E ao mesmo tempo... mas ainda bem que existem amigos e que a vida não para, eu também sempre procurava, ia conversando, ia vendo, e chegou um momento que eu percebi que todo aquele conhecimento que eu tinha era uma técnica, um acervo de coisas interessantes, né? Que eu via o computador de uma forma diferente que a maior parte das pessoas via. Eu acho que conseguia entender mais o que aquilo realmente era, e vi o quanto as pessoas muitas vezes deslumbram, tem um certo fascínio pela coisa que na verdade não é muito bem assim, né? E vi um grande potencial nisso, quando na verdade via todo mundo usando, na verdade, pegando para usar, subutilizando, como se a gente estivesse subutilizando aquilo, né? Dá para fazer coisa. De certa forma comecei a tentar traduzir, criar programas, ao invés de para o software de padaria que o professor pedia para que a gente fizesse, começar a pular experimentos que, de certa forma, diziam respeito a alguma coisa que eu achava legal, uma brincadeira. E, a coisa foi, meu curso terminou nessa pegada. Mas quando eu vi, na verdade, que eu não estava sozinho e que existiam diversas pessoas que tinham essa mesma visão sobre a tecnologia, sobre a maneira de encarar com ela, não sobre uma visão comercial, utilitarista, mas como uma espécie de ferramenta de expressão. Você pudesse usar a linguagem de programação, todo aquele conhecimento técnico que eu queria que entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro, e de repente eu vi aquilo de uma forma que me permitia construir coisas para provocar pessoas ou para... E a partir disso tudo começou um furacão, né? De encontrar gente da mesma universidade que estava fazendo a mesma coisa e que estava por aí, existia interesse
E de repente a coisa foi entrando, e eu acho que ainda estou nesse... E é isso que eu quero chegar no... Tá todo mundo fazendo porque gosta de fazer, enquanto caras como o Wilson, enquanto caras como Jarbinhas, Ricardo e por aí vai, muita gente. Mas uma pessoa que a gente se identifica de alguma forma, a gente faz, está trabalhando disso. Se eu vejo, aquilo me sensibiliza para o trabalho de Ricardo, de tanta gente, eu vejo e fico, pô, isso é bonito, isso me sensibiliza de alguma forma, e vejo que, bem, eu vi que é possível trabalhar da tecnologia de uma outra forma, e gosto de tentar passar isso para outras pessoas, para que elas tenham essa outra visão, através justamente da desmistificação que o Wilson colocou muito bem, que eu acho assim, primordial na linha de trabalho que eu venho fazendo, e que eu acho que essa galera vem fazendo também, de pegar e mostrar o computador não mais como aquele software que você compra, o Gmail que vocês usam, o Facebook que vocês usam, mas isso aqui é uma ferramenta, é um pincel, entendeu? Pode ser considerado como um pincel, né? E dado que é um pincel, como é que você, tendo esse conhecimento, como é que você pintaria o mundo, a sua maneira de ver? Como é que você pintaria usando isso? Então é isso que a gente tenta. Bem, com essa eu passo a bola para a gente conversar aqui, né? Porque, como eu disse, eu não tenho resposta para nada, vamos conversar para ver se a gente entende. Bom, então, a mesa em sua maioria, né, para não dizer absolutamente, é composta de pessoas que vêm da área de computação, é isso? Isso é um perigo, mas a gente vai tentar não tornar a coisa tão direcionada, tão formal. Tem algumas coisas bem interessantes que eu vou falar um pouco como foi que eu aceitei esse convite tão bacana da Elaine. Queria agradecer a Elaine, né, e a Laurita também que me passaram esse convite. A minha história, quando você começa a falar, Gerando, sobre computação e arte, tem uma coisa muito interessante. Eu já fazia o curso de engenharia de computação, eu estava mais ou menos no segundo semestre, e eu também tinha me tocado um pouco desse meio que esse vazio. Por ser, na maioria das vezes, uma profissão meio, não ser uma profissão tantas vezes fim, às vezes surge isso. E uma vez eu estava lendo, acho que eu estava fazendo a segunda releitura do Mundo de Sofia, e nas primeiras páginas do Mundo de Sofia, quando o Joseph começa a conduzir o seu processo maravilhoso de contar aquela história, ele começa a colocar uma das primeiras questões filosóficas do livro, que é, seria um humano um computador? Não sei se vocês leram os primeiros, eu não sei se alguém lembra dessas primeiras páginas, mas a primeira pergunta que ele faz é, seria um robô? E a gente pode entrar por Asimov, pode entrar por outros teóricos aí para perguntar o que é humano, o que não é, mas enfim. O que eu queria conduzir com relação à arte é, teve uma parte que o Wilson falou da computação como um processo, né? Quando a gente entra na faculdade de computação, em geral, a gente parte muito assim daquela coisa da matemática, dos algoritmos e do determinismo da coisa toda. E uma coisa que você falou interessante, Wilson, que eu queria pegar o gancho, é a questão de a computação também ser um fim, né? Você tem cientistas de computação, você tem pessoas trabalhando nas teorias que formam a computação como um todo. Mas uma das coisas que a gente estava até discutindo nesse debate é, por exemplo, uma disciplina como algoritmos, para os professores, que é uma disciplina introdutória para quem está fazendo computação, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer o aluno para essa realidade, de conseguir enxergar o que ele está fazendo. Ele, como você disse, ele sabe por quê, ele sabe o que ele quer fazer, mas às vezes ele não enxerga bem o final, né? E hoje a gente tem a felicidade de ter algumas ferramentas fantásticas para trazer a arte para esse universo, né? Uma das ferramentas que eu cito aqui como mais fantásticas é o Process, né? Que é uma ferramenta fantástica. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, que o Gerando está se referindo aqui, na verdade foram duas coisas. Uma delas foi muito interessante, que foi, dentro da computação a gente tem uma área de algoritmos, que geralmente é uma das disciplinas que tem, assim, todas as universidades têm os índices mais altos de reprovação. E aí disso, assim, me cativou a pesquisar, de repente, algo que, sabe, fizesse o aluno ver, a pessoa ver aquilo como arte, como o Gerando colocou. E uma coisa simples que a gente fez foi colocar, simplesmente, usar métodos de ordenação algoritmos, que é uma disciplina bem teórica, acho que vocês concordam comigo, né, que a gente vê complexidade de algoritmos em termos de matemática, né, e às vezes mostrar isso de uma outra forma, mostrar com um formato artístico é mais interessante. O que foi que a gente fez? A gente escreveu um softwarezinho simples,
em linguagem de programação Processing, né? Que ele exibia esses métodos de ordenação como processos que geravam linhas, formas, sons e estímulos, né? Bem lúdicos. E, assim, nessa disciplina especificamente, eu tive uma recepção assim, espetacular com a questão da introdução da arte nesse contexto. Eu estava discutindo isso com a Elaine há um tempo atrás, quando a gente foi lá, quando eu tive essas primeiras conversas para o 10 Dimensões, né? A gente foi brincar lá no departamento de artes com uma outra aplicação, que aí acabou que o departamento inteiro ficou louco, ficou querendo participar da brincadeira, né, Elaine? Que foi usar essa mesma ferramenta, que é a que o Gerônimo está se referindo, usando essa mesma ferramenta que é o Processing, né? Que é uma ferramenta fantástica para esse tipo de coisa. A gente fez simplesmente um aplicativo onde as pessoas usavam LEDs ou a luzinha do seu celular para mover uma esfera virtual, digamos assim, pela tela. Só que o que as pessoas não sabiam, na maioria das vezes, é que ao mesmo tempo que essa esfera estava passando, né, a gente estava fotografando em alta exposição da lateral, isso tudo no escuro, né? Lá no departamento de artes, infelizmente, a gente tentou fazer isso no escuro, mas não deu, mas em outros lugares a gente tem algumas fotografias aqui que pode mostrar. E a gente acabou tendo assim, pinturas belíssimas com pintura de LEDs, né? O light painting. Assim, a gente tem algumas fotografias que ficam muito interessantes. Então, quer dizer, esse é um exemplo que eu estou utilizando para contextualizar as diversas formas que a gente tem de interação, né? Se a gente for olhar aqui para a perspectiva de cada um dos integrantes da mesa, certamente tem coisas fascinantes que a gente pode colocar nessa questão em termos de arte. Mas assim, uma das coisas que eu mais achei fascinante foi assim, como as pessoas, depois que viram que aquilo virou uma fotografia delas produzindo algo, sem nem se tocarem que estão produzindo algo, assim, para mim foi uma das coisas que mais, sabe, me deu um retorno positivo e que me incentiva a cada dia mais a tentar pensar em termos de computação e arte. Bom, mas para isso aqui não virar um monólogo, né, eu queria também perguntar com relação, primeiro eu vou começar perguntando em relação ao Jerônimo, que perspectivas, você tocou num ponto bastante interessante, que foi essa questão da arte na computação. Mas, Jerônimo, você vê que os alunos dos cursos de artes, eles também podem fazer uso de computação dessa forma? Eu achei interessante esse trabalho, bacana, não só porque está estimulando, serve de estímulo para interessar mais os alunos de computação a trabalharem a aprender os conceitos de algoritmo. Isso, só por isso já seria louvável e já é muito interessante, muito válido. Mas não é a questão que eles estejam fazendo arte ou não, ou o valor artístico do que eles estão fazendo. Isso não está em questão. Mas eu acho que aqui o principal ponto é que existem ferramentas que foram criadas, retomando de ontem, que existem hoje, que tornam esse processo, esse saber se relacionar de outra forma com a máquina, através da programação, um pouco menos doloroso. E em alguns casos, no caso do Scratch, é intuitivo a ponto de criança, uma ferramenta ser criada para crianças do MIT, né? Criada para que crianças de 7 anos aprendam a programar. Então, é uma ferramenta que assim, ela foi criada já, na maioria das vezes, por designers, ou, assim, em parceria com designers e artistas, visando já essa galera, tendo essa galera em mente, para que essas pessoas pudessem tomar conhecimento, pudessem domar a máquina, para que não fosse mais largasse aquela postura meio de usuário simples de estar usando o sistema e faz, de certa forma, você está fazendo aquilo que o sistema manda, lhe possibilita fazer, para uma outra visão onde você pode dizer para a máquina o que ela realmente tem que fazer.